Narrativa. Estive trabalhando com um pastor alemão a tarde toda, ensinando comandos de morder e soltar para um cliente que trabalhava na segurança do centro. O cachorro era esperto, pegava as coisas rápido, e quando terminamos a sessão, tanto o dono quanto eu ficamos satisfeitos com o progresso. Guardei meu equipamento de treino, me despedi e fui para casa. Era uma terça-feira, por volta das 18 horas. O trânsito estava leve, e eu estava ansioso por uma noite tranquila, talvez jogar algo na churrasqueira, ver um pouco de TV. Quando entrei na garagem, notei o carro da minha esposa lá, junto com o da filha dela. Nada fora do comum. A garota tinha 18 anos, ainda morava com a gente enquanto decidia o que queria fazer depois do ensino médio. Peguei minha bolsa de ferramentas do porta-malas e fui até a porta da frente. No segundo que entrei, soube que algo estava errado. Minha esposa estava na sala, braços cruzados, rosto contorcido numa raiva que eu nunca tinha visto. A filha dela estava no sofá, chorando, maquiagem escorrendo pelo rosto. Quando as duas me olharam, senti a temperatura da sala cair. O que está acontecendo? Perguntei, colocando a bolsa devagar. Minha esposa não respondeu de imediato. Só ficou me encarando, respirando forte pelo nariz. Aí apontou para a filha. Conta para ele o que você me contou, disse, voz tremendo. A garota ergueu o olhar para mim com olhos vermelhos inchados. Não acredito que você faria isso comigo, disse entre soluços. Eu confiava em você. Pisquei, genuinamente confuso. Fazer o quê? Do que você tá falando? Foi aí que minha esposa explodiu. Começou a listar coisas. Comentários inadequados, olhares desconfortáveis, entrar no quarto da filha dela sem bater. Coisas que me reviraram o estômago só de ouvir, porque eu sabia na hora que nenhuma delas era verdade. Nenhuma palavra. Espera aí, disse, erguendo as mãos. Isso é loucura. Eu nunca fiz nada disso. De onde isso tá vindo? Não ouse chamar ela de mentirosa. Minha esposa gritou, se aproximando. Ela veio até mim chorando há uma hora. Ela estava com medo de falar porque não queria arruinar nosso casamento, mas não aguentava mais. Olhei para a garota, que agora não conseguia me encarar. Só ficava chorando nas mãos, interpretando o papel perfeitamente. Isso é um mal-entendido, disse, mantendo a voz firme mesmo com o coração acelerado. A gente precisa sentar e conversar com calma. Não tem nada para conversar. Minha esposa disse friamente. Quero você fora. Agora, fora. Você tá me expulsando da minha própria casa por acusações que nem me deixou me defender. Minha filha não mente para mim, disse, voz como gelo. E eu sempre vou acreditar nela antes de você. Fiquei parado por um momento, deixando aquilo afundar. Anos de casamento, anos sendo uma figura paterna para essa garota, e minha esposa nem me deu 5 minutos para explicar. Já tinha tomado a decisão. Tudo bem, disse baixinho. Vou arrumar uma mala. Não, disse. Você sai agora. Pega suas chaves e vai. Pode pegar suas coisas depois quando eu estiver aqui para supervisionar. Olhei para a filha dela mais uma vez. Ela estava espiando por entre os dedos, me observando. Por um segundo, vi algo na expressão dela. Não medo, não trauma. Há algo mais. Satisfação, talvez. Aí enterrou o rosto de novo e soluçou mais alto. Tirei o celular e liguei para o meu amigo Shane, alguém que conheço desde o ensino médio. Ele atendeu no segundo toque. E aí, mano, preciso de um lugar para passar a noite. Disse, indo para a porta. Te explico quando chegar. Minha esposa me seguiu até a porta. Se você pensar em contatar ela, vou pedir uma ordem de restrição, disse. Fica longe de nós. Virei e olhei para ela uma última vez. Você tá cometendo um erro enorme, disse, mas vai descobrir isso eventualmente. Saí, entrei na minha caminhonete e dirigi até o apartamento do Shane do outro lado da cidade. O caminho todo, minha mente corria. Ainda não tava com raiva. Tava chocado demais para isso. Mas sabia uma coisa com certeza absoluta. Não ia implorar. Não ia rastejar. E definitivamente não ia deixar isso passar. Se ela queria que eu saísse, tudo bem. Mas ela ia se arrepender de não ter ouvido meu lado da história. Porque quando a verdade saísse, e ela sempre sai, eu ia garantir que não tivesse volta. Estacionei na frente do prédio do Shane e fiquei na caminhonete por 1 minuto, encarando o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. Ela realmente acreditava que eu era culpado. Depois de tudo que passamos juntos, ela aceitou a palavra da filha sem pensar 2 vezes. Saí da caminhonete e subi. Shane abriu a porta antes mesmo de eu bater, preocupação estampada no rosto. O que rolou? Perguntou. Fui acusado de algo que não fiz, disse, entrando. E minha esposa me expulsou sem me deixar explicar. Shane balançou a cabeça. Mano, isso é loucura. Precisa de algo? É, disse, tirando o celular de novo. O número de um bom advogado de divórcio. Ele ergueu as sobrancelhas. Tem certeza que quer ir direto para aí? Ah, senti. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Shane me deixou usar o quarto de hóspedes. Sem perguntas.
Na primeira noite, mal dormi. Ficava repassando a cena na cabeça, tentando entender onde tudo deu errado. Pela manhã, tinha um plano. Primeiro, liguei para um escritório de advocacia no centro que um cliente tinha recomendado meses atrás. A recepcionista me passou para o Sr. Fletcher. Expliquei a situação em detalhes. Ele ouviu sem interromper, o que agradeci. Você precisa documentar tudo, disse. Cada interação, cada mensagem, cada ligação. Não apague nada. E não contate sua esposa ou a filha dela diretamente. Tudo passa por mim a partir de agora. Entendido, disse. Preciso que venha amanhã de manhã. Traga qualquer documento financeiro que tenha acesso. Extratos bancários, declarações de imposto, qualquer coisa mostrando contas conjuntas ou bens. Precisamos nos antecipar antes que ela faça. Passei o resto do dia juntando papéis. Felizmente, sempre fui organizado com finanças. Tinha cópias de tudo no laptop. Extratos bancários de 3 anos. Documentos da hipoteca. Apólices de seguro. Declarações de imposto. Organizei tudo em pastas e fiz backup num pendrive. Aí comecei a vasculhar o celular. Mensagens com minha esposa, com a filha dela, com amigos e família. Tirei prints de conversas que mostravam nossa dinâmica familiar normal. Mensagens de aniversário. Check-ins casuais. Nada inadequado. Nada que pudesse ser distorcido. Encontrei mensagens de 2 semanas atrás onde a garota pediu para eu ajudar a praticar proteste de direção. Passei um sábado inteiro ensinando ela a estacionar em paralelo no estacionamento do Target. Ela agradeceu, disse que eu era paciente e gentil. Tirei print de tudo. Shane chegou do trabalho por volta das 5 e me encontrou na mesa da cozinha dele, cercado de papéis e laptop. Tá de boa? Perguntou, pegando uma cerveja na geladeira. Só alinhando as coisas, disse. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você esteve com a gente várias vezes. Minha esposa, a filha dela, eu. Já viu algo que te fizesse pensar que eu era inadequado com aquela garota? Shane sentou na minha frente e balançou a cabeça com firmeza. Mano, tá brincando? Você tratava ela como se fosse sua filha. Sempre respeitoso. Sempre apropriado. Nunca vi nada que levantasse bandeira vermelha. Você toparia colocar isso por escrito se chegasse a isso? Com certeza, disse sem hesitar. Qualquer coisa que precisar. Isso significou mais para mim do que eu conseguia expressar. Pelo menos uma pessoa me apoiaria se isso virasse algo maior. Meu celular vibrou. Era minha esposa. Fiquei olhando a tela por um momento, aí abri a mensagem. Precisamos falar sobre quando você pode pegar suas coisas. Não quero você aqui quando eu estiver sozinha. Não respondi. O Sr. Fletcher tinha sido claro. Sem contato direto. Em vez disso, encaminhei a mensagem para ele com uma nota. Ela já tá tentando controlar a narrativa. Ele respondeu em minutos. Perfeito. Guarde tudo. Não engaje. No dia seguinte, me encontrei com o Sr. Fletcher no escritório dele. Ele era mais jovem do que eu esperava. Talvez final dos 30, mais afiado como faca. Revisou tudo o que levei, assentindo ocasionalmente, fazendo anotações. Isso é bom, disse. Muito bom. Você tem um histórico limpo aqui. Nenhum histórico de violência. Nenhuma acusação anterior. Emprego estável. Quanto tempo vocês estão casados? 4 anos, disse. Conheço a filha dela desde os 14. E nesses 4 anos, a filha já mostrou sinais de ser manipuladora? Mentir para conseguir o que quer? Algo assim. Pensei. Na verdade. Coisas pequenas. Mentir sobre onde estava. Culpar os outros quando era pega fazendo algo errado. Minha esposa sempre dava desculpas. Dizia que era só coisa de adolescente. O Sr. Fletcher se recostou na cadeira. Isso é um padrão que podemos usar. Não para atacar uma criança, mas para estabelecer credibilidade. Se ela tem histórico de desonestidade, levanta dúvida razoável sobre essas acusações. Então qual o próximo passo? Perguntei. Entramos com o divórcio imediatamente. Não esperamos ela dar o primeiro passo. Estabelecemos que você está tomando ação decisiva aqui, não fugindo culpado. Também deixamos claro que você está aberto a qualquer investigação se ela quiser seguir com acusações legais, porque você não tem nada a esconder. Ela ameaçou ordem de restrição. Deixa ela pedir. Não vai ter evidência para sustentar, e vai se voltar contra ela. Mas enquanto isso, fique longe. Não vá à casa. Não contate ela ou a filha. Deixe eu cuidar de toda a comunicação. Assinei o contrato de retenção ali mesmo. O Sr. Fletcher disse que teria os papéis do divórcio prontos em uma semana. Nos dias seguintes, minha esposa tentou ligar e mandar mensagens várias vezes. Ignorei todas. Sabia que isso a estava enlouquecendo, mas não me importava. Ela tinha feito a escolha. Agora tinha que viver com ela. Me concentrei no trabalho. Meus clientes não ligavam para o meu drama pessoal.
Ligavam pros cachorros deles, e eu era bom no que fazia. Treinar me mantinha no chão. Tem algo em trabalhar com animais que limpa a cabeça. Eles não julgam. Eles não mentem. Só respondem a consistência e comunicação clara. Uma cliente regular, uma mulher chamada Olivia que tinha um labrador hiperativo, perguntou se eu estava bem. Devia estar com cara de cansado. Só passando por umas coisas em casa, disse, mantendo vago. Bem, você ainda é o melhor treinador da cidade, disse com um sorriso. Seja o que for, espero que se resolva. Valeu, disse. Agradeço. 2 semanas depois, Shane perguntou se eu tinha notícia da minha esposa. Ela tá mandando mensagens, disse, mas não tô respondendo. Meu advogado disse pra deixar ele cuidar de tudo. Provavelmente é esperto, Shane disse, mas mano, ela deve tá pirando imaginando o que você tá fazendo. Ótimo, disse. Deixa ela imaginar. 3 semanas depois de ser expulso, meu celular tocou. Era minha esposa. Quase recusei, mas algo me fez atender. Alô, disse, mantendo a voz neutra. Sou eu, disse. Houve uma pausa. Acho que a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre você voltar pra casa. Sobre a gente resolver isso. Quase ri. Resolver o quê, exatamente? Você me expulsou baseado em mentiras. Não me deu chance de me defender. O que mudou? Eu só acho, disse devagar, como se escolhesse as palavras com cuidado, que talvez você tenha tido tempo para refletir sobre seu comportamento. E se você tá pronto para pedir desculpas e se comprometer com terapia, a gente pode seguir em frente. Lá estava. Ela achava que tinha me quebrado. Achava que 3 semanas de silêncio significavam que eu estava desesperado para voltar rastejando. Você quer que eu peça desculpas, disse. Sim. Pras duas. E precisamos estabelecer limites daqui para frente. Sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Tá bom, disse. Vamos nos encontrar pessoalmente. Amanhã. Vou passar na casa. Sério, ela pareceu surpresa, aliviada até. A gente devia resolver isso cara a cara. Tá bom, disse, voz suavizando. Que horas? Que tal 2 da tarde? Funciona. E estarei aqui. Desliguei e liguei pro Sr. Fletcher na hora. Os papéis estão prontos? Perguntei. Assinados e autenticados. Tem certeza que quer fazer isso? Absoluta, disse. Ela acha que vou aparecer para pedir perdão. Em vez disso, vou aparecer com você e uma petição de divórcio. O Sr. Fletcher riu sombriamente. Te encontro lá às 13h45. Isso vai ser interessante. Me encontrei com o Sr. Fletcher numa cafeteria a 2 quarteirões da casa. Ele já estava lá, sentado no carro com uma pasta de couro no banco do passageiro. Estacionei ao lado e saí. Pronto para isso? Perguntou, saindo do veículo. Mais do que pronto. Disse. Caminhamos até a casa juntos. Era estranho me aproximar da minha própria porta da frente assim, como se visitasse um lugar que conhecia. O Sr. Fletcher carregava a pasta casualmente, como se fossemos só 2 caras passando para um papo. Toquei a campainha. Não parecia certo usar a chave mais. Minha esposa atendeu quase imediatamente. Claramente estava esperando. O rosto estava maquiado, cabelo arrumado. Tava sorrindo quando abriu a porta, mas o sorriso morreu no segundo que viu o homem ao meu lado. Quem é esse? Perguntou, voz subitamente cautelosa. Esse é meu advogado, disse calmamente. Sr. Fletcher, podemos entrar? O rosto dela empalideceu. Seu advogado? Do que você tá falando? Achei que íamos conversar. Estamos conversando, disse. Podemos entrar, ou quer fazer isso na varanda? Ela recuou, confusa e claramente desequilibrada. Entramos na sala. A filha dela estava no sofá, rolando o celular. Quando ergueu o olhar e me viu como um advogado, os olhos dela se arregalaram. O que está acontecendo? Minha esposa perguntou, cruzando os braços defensivamente. O Sr. Fletcher abriu a pasta e tirou um envelope pardo. Entregou para ela profissionalmente. Sem drama, sem teatro. Esses são papéis de divórcio, disse. Você está sendo notificada. Tudo o que precisa saber está aí, incluindo a data do tribunal e como responder se quiser contestar. Minha esposa encarou o envelope como se fosse uma cobra. Divórcio? Você está falando sério agora? Completamente sério, disse. Você tomou sua decisão 3 semanas atrás quando me expulsou sem ouvir meu lado. Agora tô tomando a minha. Mas eu te liguei para resolver as coisas, disse, voz subindo. Eu estava disposta a perdoar se você pedisse desculpas. Perdoar eu, disse, mantendo o tom nivelado. Pelo que, exatamente? Por algo que não fiz. Você acreditou em mentiras sem uma única prova. Você destruiu nosso casamento no segundo que escolheu a palavra dela em vez da minha sem nem perguntar. A filha dela se levantou do sofá, celular apertado na mão. Mãe, eu te contei o que aconteceu. Por que ele tá agindo como vítima aqui?
Nem olhei para ela. Mantive os olhos na minha esposa. Aqui vai o que vai acontecer, disse. Você vai ler esses papéis. Vai contatar seu próprio advogado se quiser brigar por isso. Mas eu acabei. Não vou voltar. Não vou pedir desculpas por algo que não fiz. E definitivamente não vou passar mais um segundo num casamento onde sou culpado até provar o contrário. Você não pode simplesmente ir embora, minha esposa disse, voz falhando. Temos 4 anos juntos. Temos uma vida juntos. Tínhamos uma vida, corrigi. Você acabou com ela quando me expulsou. Só tô terminando o que você começou. O Sr. Fletcher pigarreou. Os papéis delineiam a divisão de bens. Como a casa foi comprada antes do casamento e permanece no seu nome, meu cliente não está buscando nenhuma reivindicação sobre ela. No entanto, contas conjuntas precisarão ser divididas e quaisquer bens compartilhados serão tratados por mediação ou tribunal dependendo do seu nível de cooperação. Minha esposa olhou para ele, para mim, de volta pro envelope nas mãos. Isso é insano. Você tá jogando fora nosso casamento por causa de uma briga. Uma briga. Disse, e pela primeira vez, deixei um pouco de emoção aparecer. Você me acusou de ser um predador. Me expulsou da minha casa. Me ameaçou com ordem de restrição. Isso não é briga. É assassinato de caráter. E você fez sem hesitar. A filha dela de repente explodiu em lágrimas. Isso é tudo culpa minha, soluçou. Mas algo nisso parecia performático. Não achei que você iria embora. Não achei que iria tão longe. Finalmente olhei para ela. Você não pensou nada, disse friamente. Mas isso não é mais meu problema. Minha esposa colocou a mão no ombro da filha, ainda segurando o envelope com a outra. Podemos por favor só conversar sobre isso em particular? Perguntou, olhando para o Sr. Fletcher. Sem ele aqui? Não, disse antes que ele pudesse responder. Qualquer coisa que precise me dizer passa por ele agora. É assim que funciona. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou, lágrimas começando a se formar nos olhos. Vai destruir nossa família? Eu não destruí nada, disse. Você fez isso sozinha. O Sr. Fletcher fechou a pasta. Se tiver dúvidas sobre os documentos, pode contatar meu escritório. O número tá no cartão dentro do envelope. Recomendo conseguir representação legal própria o mais rápido possível. Viramos para sair. Minha esposa gritou atrás de mim. Espera, só espera um segundo. Parei na porta, mas não virei. Tem algo que eu possa dizer para mudar sua mente? Perguntou, voz desesperada agora. Não, disse simplesmente. Não tem. Saí com o Sr. Fletcher logo atrás. Chegamos nos veículos sem dizer uma palavra. Quando estávamos dentro dos carros, ele abaixou a janela. Foi exatamente como esperado, disse. Ela provavelmente vai tentar te contatar diretamente. Não responda. Deixe ela digerir isso por um tempo. Não vou, disse. Valeu por estar aqui. É para isso que você me paga, disse com um leve sorriso. Entro em contato. Dirigi de volta para o lugar do Shane. Minhas mãos estavam firmes no volante. Sem tremedeira, sem dúvidas. Tinha feito o que precisava ser feito. Quando entrei no apartamento, Shane ergueu o olhar do sofá. Como foi? Ela não viu vindo, disse, pegando uma água na geladeira. Achava que eu ia aparecer para implorar perdão. E em vez disso apareceu com papéis de divórcio, Shane disse. Balançando a cabeça. Mano, quase sinto pena dela. Não sinta, disse, sentando na cadeira do outro lado. Ela fez a cama. Agora vai dormir nela. Meu celular começou a vibrar quase imediatamente. Mensagens da minha esposa. Aí ligações. Silenciei e coloquei virado para baixo na mesa. Ela vai pirar com isso, Shane disse. Provavelmente, disse. Mas isso não é mais minha preocupação. E pela primeira vez em 3 semanas, senti que podia respirar. As ligações e mensagens não pararam. Nos 2 dias seguintes, meu celular acendia constantemente. Minha esposa, amigas dela. Até a irmã dela tentou entrar em contato. Bloqueei o número da irmã depois que mandou uma mensagem longa sobre como eu estava abandonando a família. O Sr. Fletcher tinha sido claro. Sem engajamento. Deixa eles pirarem. No 3º dia depois de entregar os papéis, eu estava na casa de um cliente trabalhando com um pastor belga marinês quando meu celular tocou. Era o Sr. Fletcher. Tem um minuto? Perguntou. Acabei uma sessão. O que houve? O advogado da sua esposa me contatou. Ela quer marcar uma reunião. Disse que é urgente e está disposta a discutir termos de acordo. Encostei na caminhonete. Já. Imaginei que ela ia arrastar. Eu também, disse. Mas aparentemente algo aconteceu. Ela parecia desesperada na mensagem de voz que o advogado deixou. Mencionou algo sobre novas informações. Que tipo de informações? Não disse. Mas quer se encontrar amanhã de manhã. Você está disponível? Vou me disponibilizar, disse. Onde?
Meu escritório. 10 horas, eu cuido da maior parte da conversa, mas você precisa estar lá. Cheguei 15 minutos adiantado na manhã seguinte. O Sr. Fletcher já estava na sala de reuniões, revisando anotações. E ergueu o olhar quando entrei. Aviso justo, disse. Ela pode tentar usar emoções para te influenciar. Fica focado nos fatos. Não vou mudar de ideia, disse. Ótimo. Porque seja o que ela vai dizer, não muda o que ela fez com você. Às 10 horas em ponto, minha esposa entrou com a advogada dela. Uma mulher de meia idade de terno azul marinho que se apresentou como Sra. Whittaker. Minha esposa estava horrível. Olhos vermelhos inchados. Sem maquiagem. Cabelo preso num coque bagunçado. Não olhava diretamente para mim. Todos sentamos. A Sra. Whittaker abriu uma pasta e começou com linguagem legal padrão sobre mediação e discussões de acordo. Aí parou e olhou para minha esposa. Minha cliente tem algo que gostaria de dizer. A Sra. Whittaker disse. E eu a orientei que essa conversa tá fora do registro por enquanto. Minha esposa finalmente ergueu o olhar para mim. As mãos dela tremiam. Cometi um erro terrível, disse, voz pouco acima de um sussurro. O maior erro da minha vida. Não respondi. Só esperei. Minha filha, continuou, lutando para dizer as palavras. Mentiu. Sobre tudo. Ela admitiu ontem. A sala ficou completamente silenciosa. Até o Sr. Fletcher, que raramente mostrava surpresa, ergueu as sobrancelhas. Mentiu. Disse devagar. Minha esposa sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Ela desabou anteontem, depois que você saiu com os papéis de divórcio. Não aguentava mais a culpa. Contou a verdade. Nada aconteceu. Ela inventou tudo. Por quê? Perguntei, mantendo a voz neutra. Porque queria o pai biológico dela de volta, minha esposa disse, engasgando com as palavras. Achava que se te tirasse do caminho, eu voltaria para ele. Acreditava de verdade que te removendo consertaria nossa família quebrada. Ela tem 18, mas ainda é tão imatura. Não pensou nas consequências. Ela só ampara. Disse, erguendo a mão. Não quero ouvir desculpas por ela. Ela tem 18 anos. Sabia exatamente o que estava fazendo. Minha esposa enterrou o rosto nas mãos. A Sra. Whittaker passou um lenço. Minha cliente entende a gravidade do que ocorreu? A Sra. Whittaker disse com cuidado. E está preparada para fazer uma declaração a esse respeito se necessário. A filha também concordou em escrever uma retratação formal. Ótimo. Disse, recostando na cadeira. Mas não muda nada. Minha esposa ergueu o olhar. O que quer dizer com não muda nada? Ela mentiu. Você estava certo. Eu estava errada. Podemos consertar isso. Não, disse firmemente. Não podemos. Mas eu tô pedindo desculpas, disse desesperada. Tô te dizendo que cometi um erro. Devia ter te escutado. Devia ter feito perguntas. Sei disso agora. Você tá 3 semanas atrasada, disse. Você destruiu esse casamento quando escolheu acreditar em mentiras sem evidência. Quando me expulsou da minha própria casa. Quando me ameaçou com ordem de restrição. O fato de você saber a verdade agora não apaga o que fez. Por favor, implorou, estendendo a mão pela mesa para mim. Por favor, podemos ir para terapia. Podemos resolver isso. Eu te amo. Olhei para a mão dela estendida para mim e não me mexi. Você não me amava quando importava, disse baixinho. Não confiou em mim quando contava. E me mostrou exatamente onde eu fico na sua vida. Abaixo da sua filha, não importa o que. Mesmo quando ela tá mentindo na sua cara. Isso não é justo, protestou. Ela é minha filha. Eu tava tentando protegê-la. De quê? Disse, voz endurecendo. Do homem que passou 4 anos tratando ela como filha própria. Que ensinou ela a dirigir. Ajudou com lição de casa. Levou ela pros eventos da escola quando o pai de verdade nem se dava ao trabalho de aparecer. Cara perigoso mesmo. O Sr. Fletcher colocou a mão na mesa. Acho que devemos dar um momento. Não. Disse, levantando. Acabamos aqui. O divórcio segue como planejado. Minha esposa levantou também, frenética agora. Você não pode estar falando sério. Ela confessou. A verdade saiu. Podemos consertar isso. A verdade saiu 3 semanas atrás, disse. Eu te disse que era inocente. Você só não acreditou. Agora quer que eu volte porque finalmente descobriu o que eu já sabia? Não funciona assim. A Sra. Whittaker pigarreou. Talvez se discutirmos os termos do acordo, possamos encontrar terreno comum. Não tem terreno comum, disse. Não tô interessado em reconciliação. Arquive qualquer resposta que quiser à petição de divórcio. Conteste se quiser desperdiçar dinheiro. Mas vou seguir em frente de qualquer jeito. Caminhei para a porta. Minha esposa me seguiu.
E tudo que construímos juntos, disse, agarrando meu braço. 4 anos de casamento, simplesmente acabados. Olhei para a mão dela no meu braço. Aí pro rosto dela. Você acabou com esses 4 anos no momento que escolheu acreditar numa mentira em vez do seu marido, disse. Só tô assinando os papéis. Soltei o braço e saí da sala de reuniões. Ouvi ela chorando atrás de mim. Ouvi a senhora Whittaker tentando acalmá-la. Nada disso importava. O Sr. Fletcher me alcançou no corredor. Você lidou bem, disse. Manteve a calma. Não deu nada para elas trabalharem. Ela vai brigar pelo divórcio? Perguntei. Duvidoso, disse. Ela sabe que não tem base. Minha aposta é que assina em uma semana e isso acaba rápido. Ótimo, disse. Porque tô pronto para seguir em frente. Dirigi de volta pro lugar do Shane e fiquei na caminhonete por alguns minutos antes de entrar. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha esposa. Sinto muito. Por favor, não faça isso. Podemos consertar. Apaguei a mensagem sem responder. Aí bloqueei o número dela. A semana seguinte foi mais quieta do que esperava. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem desesperada. Ou minha esposa finalmente aceitou a realidade ou a senhora Whittaker disse para parar de piorar as coisas. De qualquer jeito, agradeci o silêncio. Me concentrei em reconstruir a rotina. Manhãs começavam com sessões de treino. Tardes com trabalho administrativo. Noites ajudando o Shane no apartamento dele. Ele nunca reclamou de eu estar lá, mas sabia que precisava achar meu próprio lugar logo. Comecei a olhar aluguéis numa parte diferente da cidade. Algum lugar com espaço suficiente para guardar meu equipamento e talvez montar uma pequena área de treino no quintal. Uma tarde, estava trabalhando com um casal jovem que acabará de adotar um pitbull resgatado. O cachorro tinha problemas de ansiedade. Não confiava fácil em pessoas. Passei 2 horas mostrando técnicas adequadas de desensibilização. Como construir confiança com reforço positivo. Ao fim da sessão, o cachorro estava pegando petiscos das mãos deles e até abanando o rabo. Você é muito bom nisso, a esposa disse enquanto saíam. Há quanto tempo treina cachorros? 8 anos profissionalmente, disse, mas estive com eles a vida toda. Bem, você tem um dom, disse. Obrigada por ser tão paciente com a gente. Depois que saíram, sentei na caminhonete e pensei naquela palavra. Paciente. Engraçado como eu podia passar horas trabalhando com um animal traumatizado, construindo confiança devagar, nunca apressando o processo. Mas quando se tratava do meu próprio casamento, paciência não importava. Uma acusação, 0 investigação, julgamento instantâneo. O Sr. Fletcher me ligou mais tarde naquela noite. Tenho notícias, disse. Ela assinou os papéis. Coloquei a garrafa de água que estava bebendo de lado. A assinou. Ah, sim. O advogado dela ligou esta tarde. Disse que a cliente quer seguir com um divórcio incontestado. Sem briga por bens. Sem questões de custódia, obviamente. Separação limpa. Ela aceita os termos como estão escritos. Quando finaliza? Data do tribunal está marcada para 6 semanas a partir de agora. Período de espera padrão. Depois disso, vocês estão oficialmente divorciados. 6 semanas. 1 mês e meio. Aí tudo acaba. Valeu por avisar, disse. Mais uma coisa, o Sr. Fletcher acrescentou. O advogado dela mencionou que sua esposa queria passar uma mensagem. Eu disse sem comunicação direta, mas ela pediu para eu passar mesmo assim. Qual a mensagem? Disse para te dizer que entende por que você está fazendo isso. E que sente muito por não ter acreditado em você. Disse que espera que um dia você possa perdoar ela, mesmo que nunca volte. Pensei nisso por um momento. Você não precisa passar minha resposta, disse. Porque não tenho uma. Justo, o Sr. Fletcher disse. Entro em contato conforme nos aproximamos da data do tribunal. Depois de desligar, contei as novidades pro Shane. Ele estava na cozinha fazendo jantar. Algum prato de massa que cheirava decente. Ela assinou. Disse, parecendo surpreso. Não achei que desistiria tão fácil. Ela não tem escolha, disse. Sabe o que fez. E sabe que não vou voltar. Shane serviu a comida e sentamos na pequena mesa de jantar dele. Posso te perguntar uma coisa? Disse. Claro. Você acha que vai perdoar ela algum dia? Não voltar, quero dizer. Só perdoar. Considerei a pergunta enquanto comia. Talvez eventualmente, disse. Mas perdão não significa esquecer. E definitivamente não significa deixar alguém voltar para sua vida depois que provou que não dá para confiar. Isso é justo, Shane disse. Só te conheço, mano. Você não é do tipo que guarda rancor. Não tô guardando rancor, disse. Tô me protegendo. Tem diferença. Nas semanas seguintes, encontrei uma casa de aluguel decente no lado leste da cidade. 2 quartos, quintal cercado, garagem pro meu equipamento. Nada chique, mas era meu. Assinei o contrato e comecei a mudar minhas coisas.
Shane me ajudou a carregar caixas e móveis, a maioria coisas que peguei do depósito e algumas compras novas. Isso é legal, Shane disse, olhando a sala vazia. Recomeço. É o plano, disse. Tinha combinado com minha esposa através dos advogados para pegar o resto das minhas coisas da casa. Ela concordou em estar fora durante o horário marcado. Quando cheguei com Shane numa caminhonete emprestada, a casa parecia um museu. Tudo exatamente onde deixei, mas estranho de alguma forma. Carregamos minhas ferramentas, minhas roupas, alguns móveis que eram meus antes do casamento. Peguei alguns livros da estante, algumas fotos da minha família. Shane me encontrou na garagem, olhando minha bancada de trabalho. Tá de boa? Perguntou. É, só estranho estar de volta aqui. Vai levar a bancada? Não, disse. Construí aqui. Fica aqui. Terminamos de carregar tudo e dirigimos de volta para o meu novo lugar. Enquanto descarregávamos, recebi uma mensagem de número desconhecido. A abri com cautela. Essa é a filha da sua esposa. Sei que você provavelmente me odeia e eu mereço, mas queria que soubesse que sinto muito de verdade pelo que fiz. Arruinei tudo e tenho que viver com isso. Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse que sei o quanto errei feio. Fiquei encarando a mensagem por um longo momento. Atualização, outubro de 2025. 3 semanas depois de me instalar de vez na minha nova casa, a vida começou a parecer um recomeço de verdade. Brooke tentou mais algumas vezes entrar em contato, mensagens de números novos, um e-mail que foi direto pro lixo, até uma carta que chegou pelo correio, que devolvi sem abrir. Parecia que eu tava num episódio de CSI sem orçamento pra trilha sonora. Bloqueei tudo e segui em frente. Outro dia, quase engasguei com o café quando vi o preço do aluguel, achando que era o meu, mas era só o anúncio errado. Ri sozinho, a resiliência tem um jeito engraçado de te lembrar que você tá no controle. Arrumei minha bancada de ferramentas no novo quintal uma manhã dessas e percebi que a simplicidade que sinto agora não vem só de estar sozinho. Vem de saber que posso construir confiança devagar, como faço com os cachorros, sem pressa, sem julgamento. Voltei a fazer caminhadas mais longas nos fins de semana, explorei trilhas novas fora da cidade, até comecei a planejar uma viagem curta pro próximo feriado. Shane e Olivia viraram meus parceiros constantes para churrasco e treinos de cachorro, e cada risada com eles me lembra que a vida é melhor quando você não carrega o peso de alguém que te julga sem ouvir. Quase comprei um tapete novo, mas decidi que minha paz já era decoração suficiente. Tô reconstruindo meu espaço, meu ritmo, minha história. E, pela primeira vez em muito tempo, isso parece mais que suficiente.